Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Nós estamos com uma responsabilidade de estar ministrando sobre um tema que acredito que seja basilar na relação da igreja, que é prestação de contas. Eu sei que algumas pessoas, em especial líderes, pastores, evitam de pregar sobre dinheiro, sobre prestação de contas, como se a igreja fosse algo de propriedade do dirigente. Porém, nós todos prestamos contas dos nossos compromissos, por exemplo, no relacionamento conjugal, entre marido e mulher. Não há como a gente estar escondendo do nosso cônjuge coisas que são trazidas para dentro de casa, né? Não há como a gente estar privando o nosso cônjuge de informações que são essenciais. Nós prestamos conta também no nosso trabalho com relação aos afazeres, às tarefas que nos são designadas, para que nós possamos ser avaliados se as cumprimos corretamente dentro do tempo hábil, enfim, para que a gente também possa ser responsabilizado, tanto pelo bem quanto pelo mal. Prestamos conta na escola, ao final do ano, todos nós sabemos que se não tivermos atingido aquela meta, aquela, vamos dizer assim, quantidade de notas, nós acabamos sendo reprovados, ou no mínimo aí, ficando numa recuperação. A prestação de contas faz parte da história de qualquer instituição. Eu acredito que vocês estão acompanhando no noticiário essa situação envolvendo o Banco Master, que foi liquidado, mas são tantas as pessoas envolvidas com esse banco, que o que menos se quer é uma prestação de contas, para que os respingos não caiam em políticos, empresários e juízes. A prestação de contas deveria ser uma norma, algo estabelecido para qualquer instituição correta, né? E a igreja, ela não pode fugir a isso. Esse é um tema, amados, que mesmo que para alguns seja motivo de medo, de dúvida em trazer para a igreja, nós entendemos a necessidade de discipular o povo de Deus quanto a isso, até porque hoje estou eu aqui desse lado, pastoreando a igreja, mas amanhã pode ser um outro pastor, um outro presbítero, algum líder que esteja assumindo essa responsabilidade, e devemos entender o nosso compromisso na prestação de contas. Gostaríamos que a igreja como um todo estivesse presente, mas eu louvo a Deus pela sua vida que atendeu esse convite. Nós precisamos ser conhecedores e criteriosos ao conduzirmos a igreja a Cristo. E nessa condução da igreja, do povo de Deus ao Senhor, isso também passa pela prestação de contas, pela forma como nós avaliamos, honrando as melhores práticas que fazemos das finanças eclesiásticas. E aqui nós separamos alguns versículos que dão suporte a esse princípio basilar da vida cristã. Um deles é Romanos, capítulo 14, versos 18. Vocês poderão ficar sentados, porque a gente vai citar alguns versículos e vocês poderão acompanhar em suas Bíblias. Romanos, capítulo 14, verso 12, diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Cada um prestará contas de si mesmo. Ninguém está imune a uma prestação de contas. Senhor Jesus, eu estou entrando aqui contigo nessa conversa, mas tu sabes que eu sou aquele camarada assim muito pertinho de ti, aquele muito íntimo, então está tudo resolvido entre nós, né? Mas a palavra deixa bem claro que cada um de nós
prestará contas. É por isso, amados, que nós precisamos ser zelosos, piedosos, santos, no pensar, no falar e no agir. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37 diz assim: eu lhes afirmo que no dia do juízo, cada pessoa prestará contas de toda palavra inútil que tiver proferido, pois por suas palavras você será justificado, e por suas palavras será condenado. E alguém pode dizer assim: mas a gente não é justificado por Jesus? Sim, ou seja, no momento em que confessamos a Jesus, nós somos justificados. E nós já falamos aqui que a ação da salvação, ela é um ato contínuo. Nós somos justificados, nós somos santificados e um dia seremos glorificados. Então, palavras, é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as palavras. Tem até uma música, um corinho infantil que diz assim: cuidado, boquinha, no que falas, cuidado, boquinha, no que falas, pois o quê? Pois o Salvador do céu está olhando para você. Vou continuar não, porque senão daqui a pouco o pessoal do Proclamar quer que eu venha para cá cantar, né? Outra passagem bem conhecida, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, que diz: pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou mal. Podemos esconder algo do nosso cônjuge, podemos esconder algo dos nossos irmãos, podemos esconder algo do pastor, esse daí que é engabelado mesmo, mas jamais, em tempo algum, vamos esconder alguma coisa de Deus. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, algumas versões dizem Hades, ali a tua mão me guiará. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Olha só, o autor da epístola aos Hebreus está dizendo que nós devemos ser submissos aos nossos líderes, porque eles zelam pela nossa alma, e esse zelo também produz prestação de conta, ou seja, esse líder prestará conta daquelas vidas a quem ele liderou. Se você que é líder de ministério, não sabia que você vai prestar conta lá pelos casais da igreja, pelas mulheres da igreja, pelos homens da igreja, pelos jovens da igreja, pelos adolescentes da igreja, você vai prestar contas. Pastor vai prestar contas do rebanho. É por isso que nós precisamos cuidar, zelar. Segundo Reis, capítulo 22, verso 7, diz: contudo, eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Aqui está falando de dinheiro, né? Aquele que produz, ou aquele que age com a honestidade. E aqui o autor diz que eles nem precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. E isso, queridos, é uma característica que deveria ser padrão para todo homem e mulher de Deus: honestidade, né? E eu queria nessa noite, antes de fazer a apresentação da nossa prestação de contas de 2025, apresentar 12 práticas em finanças que eu tenho aplicado na administração financeira da Gilead José Walter, mas antes disso tive também a oportunidade de aplicar em outras igrejas e também na minha vida pessoal e também no meu trabalho, né? Porque
em vários momentos do serviço público, eu estive em cargos de chefia, e algumas dessas chefias tinham a responsabilidade de planejar e executar serviços, tá? Bom, a primeira prática que eu queria chamar a atenção é a necessidade do reconhecimento da provisão de Deus. O alicerce fundamental da vida financeira de uma pessoa, de um crente ou da igreja, é a confiança que Cristo é o nosso provedor. Precisamos entender, amados, que Cristo é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da igreja e é o Senhor das nossas finanças. Embora deva haver múltiplas fontes de renda, às vezes na igreja, por exemplo, a gente tem a apresentação dos dízimos, de ofertas especiais, às vezes se faz um bazar, enfim, por mais que a gente pense de possibilidades de entradas de recursos, é importante entender que se nós não confiarmos na provisão de Deus, nenhum planejamento, nenhuma boa estratégia dará resultado em definitivo. E isso é com relação às finanças, é com relação ao crescimento da igreja. Podemos pensar em estratégias de evangelismo? Amém, e devemos, mas não podemos achar que uma única fórmula vai nos garantir sucesso. O nosso sucesso está em total dependência de Deus. E é certo que às vezes, amados, nós passamos por vales, por desertos. A gente precisa compreender que pelo fato de ser crente, o fato de ser fiel, comprometido, isso não me isenta de passar por lutas e provações. Se assim o fosse, o apóstolo Paulo não teria morrido decapitado, talvez tivesse morrido em idade avançada. Mas quantos açoites, apedrejamentos, insultos, provações as mais diversas, ele sofreu, sendo um homem fiel ao Senhor. As Escrituras estão repletas de uma grande variedade de histórias de provisão. A gente lembra quando o povo no deserto reclamava de Moisés, porque havia deixado o Egito, e aí não tinha o que comer, Deus manda o maná. E aí depois passa a reclamar, mas só tem maná, maná de manhã, maná à tarde, maná à noite, não tem carne, manda as codornizes. O povo sempre reclamava, mas o Senhor sempre provia. A palavra de Deus diz que durante todo o período de peregrinação no deserto, as suas roupas, as suas sandálias não se danificaram. Mas nós vemos também o cuidado de Deus, por exemplo, com relação à terra da promessa. O povo de Deus recebe a terra de Canaã, e se apodera de terras, se apodera de plantações, de recursos, os mais diversos, sem ter produzido nada, simplesmente porque Deus lhes garantiu a vitória diante daquela conquista. A gente vê o cuidado de Deus também sendo manifestado na multiplicação dos pães e dos peixes, de tal forma que o povo fica sempre esperando que o Senhor lhes dê o pão e o peixe. Muitos seguiam Jesus somente por isso. Deus, amados, se alegra em prover aos seus filhos e espera que confiemos nele. A nossa caminhada no Evangelho é uma caminhada de confiança. Considerar Cristo como nosso provedor é a principal prática da gestão financeira da igreja, da nossa vida, do nosso lar. Se Cristo não estiver no centro das nossas finanças,
tudo desmorona. A segunda prática, amados, é a administração correta dos recursos. Outra boa prática de finanças da igreja, no que diz respeito ao uso dos recursos, é o princípio da mordomia. Uma gestão responsável é definida como a administração e o cuidado confiados a recursos que pertencem a outros. Quando você entrega, devolve o seu dízimo, quando você dá a sua oferta, esse valor precisa ser bem administrado, precisa ser administrado corretamente. Lá no Salmo 24, verso 1, o salmista declara que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, tudo pertence a Deus. Ou seja, aquilo que nós entregamos não é nosso, é de Deus, e aquilo que nós executamos, precisamos executar para a glória de Deus. Nós não possuímos nada, mas somos administradores, mordomos dos recursos que Cristo colocou em nossas mãos. Eu acho que vocês se lembram do caso de José, que é vendido pelos seus irmãos, é comprado por Potifar, e Potifar vê naquele jovem, um jovem temente a Deus, que Deus abençoava, de tal forma que Potifar entrega toda a sua casa para ser gerida, administrada por José, e a Bíblia diz que ele o fazia muito bem, e mesmo depois que ele é denunciado falsamente e vai para a prisão, do mesmo jeito, o carcereiro coloca nas mãos de José a responsabilidade de administrar a prisão, e tudo vai bem. Olha só, a boa mordomia, ela precisa ser exercida na nossa casa e na igreja, e lembremos-nos, queridos, que isso revela que nós estamos aqui passando uma chuva, estamos peregrinando, e precisamos honrar a Deus com as primícias da nossa renda. A mordomia não apenas nos aponta para o legítimo proprietário, que é Deus, mas também nos alerta para a questão da prestação de contas. Acima de tudo, a nossa prestação de contas, enquanto pastor, enquanto liderança na igreja, é com o Senhor. A primeira prestação de contas é com Deus. Eu posso até esconder algum erro, alguma falcatrua de alguém ou da liderança, mas eu jamais vou conseguir fazer isso de Deus. Como responsável pela Gileade José Walter, eu prestarei contas não apenas da administração dos meus recursos pessoais, e é importante que eu, como pastor, como líder de ministério, presbítero, diácono, membro da igreja, entendamos que todos nós prestamos conta das nossas rendas diante de Deus, em primeiro lugar, mas como pastor também, eu presto contas de tudo que chega às nossas mãos ao Senhor. Os recursos da igreja devem ser administrados com cuidado, diligência e reverência a Cristo, que é o proprietário. Esse é um princípio que pode ser aplicado também no nosso lar. Eu acho que esse é o motivo suficiente para acreditar que nenhum pastor deve esbanjar dinheiro, viver de forma opulenta ou amante das riquezas. Eu não tenho nada contra alguém que tenha uma boa renda aí fora, glória a Deus por isso. Agora precisamos entender, amados, que de tudo que nós recebemos, de tudo nós prestamos contas, e a gente precisa ser zeloso nas coisas de Deus. Terceira prática, desenvolvimento de inteligência financeira. Como pastor da igreja, eu devo buscar desenvolver inteligência financeira. Em primeiro lugar, isso se dá através de uma clara
conexão entre o caráter necessário para organizar minhas finanças e o caráter necessário para organizar a minha liderança. Não pode haver uma divergência, uma dicotomia entre a minha pessoa como crente e a minha pessoa como pastor da igreja. Eu não chego aqui e me visto como um clérigo, isso é coisa do passado, em que quando as pessoas chegavam para ir para a igreja, colocavam uma vestimenta diferenciada. Pastor, mas você não vem de paletó e gravata? Vem porque eu gosto. Se o nosso clima ajudasse, eu vinha todo dia, né? Mas eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo ao estereótipo, de achar que pelo fato de subir no púlpito, aqui é um lugar mais santo do que o que você está, e aqui eu preciso ter mais cuidado. Na verdade, queridos, o cuidado deve existir, porque eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Não é o fato de estar aqui em cima que vai fazer a diferença, é o fato de sermos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Em segundo lugar, o dinheiro desempenha um papel significativo na minha vida e na vida das pessoas que pastoreio. Eu preciso de dinheiro para me alimentar, para me deslocar, para me vestir, para honrar os meus compromissos. Do mesmo jeito você, o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Quando eu consigo guiar a igreja para uma melhor gestão financeira, uma maior inteligência financeira, eu estou discipulando as pessoas à imagem de Cristo. Falar de dinheiro, falar de dízimo, falar de oferta, não deveria ser uma coisa para causar medo em qualquer líder da igreja. Sabe quando isso causa medo? Sabe quando isso causa estranheza? Quando o líder não dá testemunho. Nós precisamos honrar a Deus, honrar o chamado, honrar a igreja. Devemos, amados, ter uma compreensão clara de questões de finanças pessoais. Precisamos trabalhar com orçamento. Eu lembro que quando eu estou dando o curso de noivado aqui, um dos pontos que a gente trabalha é o tema do casamento e as finanças. Quantos lares não têm sofrido por conta de descompasso, de desequilíbrio nas suas finanças? Precisamos ter cuidado com cartão de crédito, precisamos ter cuidado com dívidas. Não adianta achar que uma coisa, porque está tendo desconto, precisa ser adquirido. A gente precisa estabelecer aquilo que é prioritário, as nossas despesas fixas, que todo mês a gente tem que pagar a bendita da Enel, tem que pagar lá a CAGES, são compromissos que todo mês a gente tem que pagar. Então não adianta a gente querer empurrar determinadas contas para amanhã, tem que priorizar. Precisamos, queridos, aprimorar a nossa inteligência financeira. Quarta prática, o uso da fé para suprir as necessidades, aquilo que nós falamos no início. Você crê que Deus supre todas as suas necessidades pessoais e da igreja. Eu lembro que agora, na última viagem missionária, eu até já pedi perdão à igreja, né? Que eu sou um homem de pequena fé, falei sobre isso no domingo passado. A gente estava aqui, faltando acho que umas 2 ou 3 semanas para a nossa viagem missionária, e nós tínhamos a meta de levar 50 cestas básicas para a Conceição dos Caetanos, e eu acho que a gente talvez tivesse no máximo umas 25, eu olhava para aquelas cestas e disse, meu Deus do céu, falei com o pastor que cadastrasse as famílias, vamos chegar lá como? E aí nós oramos, pedimos, clamamos, suplicamos a Deus, e quando chegou na data da viagem missionária, nós não conseguimos levar 50 cestas, levamos 80. Precisamos, amados, usar da fé para suprir as necessidades. Quinta prática, aplicação de sabedoria com os gastos. Gastar o dinheiro exige uma abordagem diferente. A sabedoria é aplicada ao lado das despesas e dos investimentos que planejamos executar.
Não adianta gastar e depois acreditar que os rendimentos vão suprir aquela demanda. Ah, pastor, eu apliquei o meu dinheiro todo no Banco Master, foram em ações que eu comprei, e eu ir com esse dinheiro que eu vou ganhar, eu vou pagar as minhas dívidas. Está ferrado. Não adianta, queridos, a gente tem que ter pé no chão, isso não é fé. Precisamos ter cuidado para não imputar a Deus a nossa irresponsabilidade de fazer a coisa certa. Pastor, olha, eu agora recebi no meu celular uma coisa muito boa que dá dinheiro. A gente investe R$1.000, aí passa para outro, o outro dá mais 1.000, e aí eu já começo a ganhar. Meu irmão, isso não é pirâmide não. Não, pastor, isso não é pirâmide não. Isso aqui é a fórmula do crescimento. Meu Deus, amados, não existe dinheiro fácil. Dinheiro é aquilo que a gente conquista com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não querem mais trabalhar. É muito mais fácil eu me beneficiar com bolsa disso, o bolsa daquilo, o bolsa daquilo outro. Eu lembro que uma vez eu fui ao interior, e era muito comum no mês de setembro, a gente fazer farinhada no interior. E aí eu cheguei lá na casa de farinha, não tinha ninguém, e aquilo me deu uma dor no coração, porque era tão maravilhoso ver aquela muvuca, todo mundo fazendo. E aí eu cheguei para o meu tio, e aí? Não, o pessoal agora não quer mais trabalhar não, o pessoal agora está recebendo isso, recebe aquilo do governo, está todo mundo satisfeito em casa. Precisamos, amados, entender que nós somos homens e mulheres que precisam honrar a Deus de forma digna, inclusive no seu trabalho. O seu trabalho não é só um local aonde você vai ganhar o seu pão de cada dia, é também, mas ali é seu campo missionário, ali é onde você prega o evangelho, aonde você testemunha de Deus. Sexta prática, mobilização para ofertas especiais. E aqui eu entendo, queridos, que a igreja, ela é sensível a momentos aonde a gente conclama a igreja para ofertar. A gente já fez isso aqui, por exemplo, para abençoar a pastora Daíla. Há um ano atrás, a pastora Daíla estava com um problema lá de enchentes, lá na cidade de Dondo, e a água estava invadindo a área da igreja, e nós ajudamos com uma oferta especial para comprar uma bomba de sucção para tirar a água, escoar a água do local. Nós fazemos isso quando abençoamos um irmão. Às vezes no grupo da igreja, a gente olha, irmãos, tem uma pessoa da nossa igreja que está passando por uma luta, precisando honrar um compromisso, e aí um dá 5, outro dá 10, outro dá 20, outro dá 50, e daqui a pouco a gente consegue pagar a conta. Isso é bênção. Precisamos também de ofertas especiais. Essa igreja, ela foi construída a partir da visão daqueles que aqui se congregavam, de honrar a Deus, comprar piso, comprar forro, fazer cada coisa, amados. Isso é bênção. Então, quando você for convidado a participar ao Ministério Infantil, vai fazer um almoço em prol da EBF, ajude lá, participe. Uma sétima prática, que está ligada à sexta, é a generosidade. A cultura da generosidade deve ser uma marca registrada de todo crente da igreja. Seja generoso, e aqui não apenas com os de casa, em primeiro lugar, mas também com os de fora, com os humildes, com os pobres, com os necessitados. Nós temos aqui a campanha do Quilo do Amor, todo mês. Nosso irmão Auri e a Iris, que são responsáveis pelo Ministério de Ação Social, mobilizam os irmãos, eu passo mensagem, Carvalho também, e é aquela coisa assim, meio difícil, né? Precisamos ser generosos, hospitaleiros, abençoadores. Tem pessoas que gostam de receber outras na sua casa, né?
Tem uma turma que mora lá na Lagoa Redonda que, se pudesse, podia ir para a casa dele todo dia, né? É uma bênção, glória a Deus por isso. Tem outra que faz um café e chama os irmãos, não me chamou ainda, mas eu tenho certeza que Orleidinha vai se lembrar do pastor, para tomar um cafezinho lá na casa dela, né? Eu sei que do churrasco do Pedro eu já comi, o negócio é bom. 8ª prática, integridade. Escândalos financeiros são prejudiciais em qualquer igreja, podendo ser destrutivos e representar o oposto das melhores práticas em finanças eclesiásticas. Queridos, precisamos ser íntegros. Nós, como líderes, aquilo que nós recebemos, precisamos honrar da melhor forma possível. Eu trabalho no município, trabalhei durante alguns anos em licitação pública, e naquele período a gente tinha a lei 8666, que regia a parte de licitações, e a gente tinha todo o cuidado para seguir à risca aquilo dali, porque senão nós poderíamos ser responsabilizados administrativamente, com a própria perda do cargo, ou criminalmente. Então nós precisamos ter zelo com as coisas da igreja, porque podemos até não ser responsabilizados administrativa ou criminalmente, mas seremos responsabilizados pelo Deus Todo-Poderoso. Precisamos, amados, entender que a honestidade faz parte da vida do cristão. 8ª prática, planejamento das finanças. Nós não podemos, queridos, agir de forma impulsiva, imprudente. Precisamos planejar. Aqui a gente tem vários ministérios, a gente vai já falar sobre isso. Às vezes um chega, pastor, eu acho que vocês sentiram falta daquela caixazona que tinha bem aqui, é o subwoofer. Aí, não, bonito, se você pretendendo ter um filho, se for homem, você já pode pensar nesse nome, subwoofer. A pronúncia não é essa, né? Mas é o sub. Amados, aquele equipamento é que dá o grave. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse domingo agora, meu Deus do céu, o presbítero Roger estava aqui orando, que eu estava para sair correndo, que estava um agudo, a Ellen foi cantar do mesmo jeito. O que é que acontece? Infelizmente, colocaram algum líquido em cima, virou, derramou, queimou que não teve conserto. Sabe quando é um subwoofer? 12 a 14 mil reais, e não teve conserto. Mandamos para assistência técnica, não tem conserto. E aí a gente precisa organizar, precisa se planejar. Não adianta a gente querer fazer uma coisa de forma impulsiva, a gente tem que dar um passo de cada vez. Planejamento em casa não é diferente. A gente tem que ver o que é mais urgente. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são urgentes, né? Geladeira queimou, televisão queimou, qual é que eu vou consertar primeiro? Pastor, é a televisão, Netflix, eu vou perder? Louco, né? Você tem que estabelecer prioridades, é planejamento. 10ª prática, desenvolvimento da satisfação. Precisamos proteger nossos corações da inveja e da cobiça, administrando o equilíbrio entre estar contente com nossos recursos e manter uma certa insatisfação com o status quo. Isso aqui, queridos, é importante, porque de um lado eu preciso ver que o que eu tenho é bênção de Deus, aquilo que eu já conquistei, que Deus me garantiu, é bênção de Deus. Eu tenho que ter um coração grato, mas ao mesmo tempo eu tenho que correr para vencer, para ganhar mais, para abençoar mais. Então eu preciso ter esse cuidado, até para que a inveja não entre no meu coração. Às vezes eu estou passando aqui no estacionamento, vejo o carro de um e de outro, né? Às vezes tem um Jeep Compass ali estacionado, eu disse, eita Deus, recebo, que a presbítera não veja. Eu preciso, queridos, saber dos meus limites, né? Que adianta eu pensar num carro desse que nem o seguro eu posso pagar? Então,
preciso ser consciente de cada passo que a gente pode dar. 11º, precisamos de pessoas treinadas para fazer a obra de Deus. E aí é por isso que a gente tem um contador, é por isso que a gente tem um tesoureiro, é por isso que a gente tem um administrador, para a gente ter cuidado de tudo que a gente faz. E pessoas que dominam. Não adianta eu colocar uma pessoa que não conhece o serviço para determinada função. Às vezes tem pessoas que até têm iniciativa de aprender, mas tem coisas que a gente não pode, o bonde está andando, né? Eu preciso trocar o pneu do trem com ele em movimento. E por último, nós precisamos ter boas práticas. Boas práticas financeiras previnem ineficiências e incertezas do processo decisório. Elas evitam discussões repetitivas que consomem tempo e automatizam eventos recorrentes. Nós precisamos ter boas práticas para decidir. É por isso que aqui na igreja, por exemplo, nós temos pessoas que fazem o recebimento da oferta, que contam os recursos, que manuseiam o dinheiro, que movimentam a conta. Não sou eu que movimento a conta da igreja sozinho. Qualquer ação que envolve dinheiro da igreja, 2 pessoas têm que estar assinando. Um é o tesoureiro e o outro é o pastor. Nem o tesoureiro faz nada, nem o pastor também. Os 2 precisam fazer. E quando a gente faz, ainda tem o administrador para verificar se a gente não fez besteira, né? Está lá o Carvalho. Chega aqui, Carvalho está ali no papel, fazendo as contas. Eu disse, meu Deus do céu. Está lá ele, riscando os papeizinhos dele, tudinho. Bênção de Deus. Queridos, a gente precisa entender que a prestação de contas é algo essencial para a vida da igreja. E nessa noite, nós vamos estar agora fazendo uma prestação de contas do ano de 2025. Eu vou pedir para que os meninos desliguem aqui, para que a gente possa fazer essa